Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sousou no Frieren. E esse vídeo vai ser muito interessante porque eu quero comentar sobre um capítulo do mangá que tem um dos momentos mais enigmáticos da obra e também falar sobre uma das batalhas mais importantes de Sousou no Frieren. Talvez só seja menos importante do que a batalha final contra o Rei Demônio. E também vou trazer um ranking dos mais poderosos de Sousou no Frieren e fazer alguns questionamentos que vão fazer você pensar um pouco. Além também de deixar um desafio no final. E para saber de tudo isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu acompanho o mangá de Sousou no Frieren praticamente toda semana. Então quando terminou o anime, aquela primeira temporada, eu comecei a acompanhar tudo o que vai acontecer no mangá, tudo o que está acontecendo no mangá. Então se você quiser saber aonde começou, vai ter um link aqui na descrição e também um card no final do vídeo. É só você clicar lá que você vai pro primeiro vídeo e pode acompanhar toda a saga até esse momento, que é a saga de Eldorado. Mas dito isso, bora pro vídeo! E vocês vão lembrar que o capítulo passado terminou quando o Macht encontrou o Slacht, né, o Omnisciente Slacht. E esse cara veio até o Macht para chamar ele para a luta contra o Herói do Sul. Só que quando o Slacht chamou o Macht, a resposta dele foi o seguinte: olha só, você acha mesmo que eu sou disposto a arriscar a minha vida pelo Rei Demônio? Olha, por favor, não me arraste para essas batalhas inúteis. Eu não poderia me importar menos com o que vai acontecer com o exército do Rei Demônio. Então me deixe de fora. E isso mostra uma coisa bem interessante, que o Macht, de novo, eu repito, ele não gosta de batalha. Muito menos uma batalha pelo Rei Demônio. Ele não tinha lealdade nenhuma. Só que nesse momento, o Slacht fala o seguinte: olha, eu sei que você é um cara individualista e que não consegue apreciar os prazeres da batalha. Mas infelizmente, dessa vez, é uma ordem direta do Rei Demônio. E você simplesmente não pode negar. E se você insistir, nós vamos ter que te matar. Porque sabemos que demônios individualistas igual você só funcionam desse modo. E aí o Macht percebe o nível da ameaça que o Slacht fez pra ele e diz o seguinte: ah, entendi, então você tá querendo me fazer de exemplo, né? Me diz uma coisa, você acha que consegue? E aí chega o Slacht e fala assim: você acha que eu não consigo? E aí fica um climão, os dois ficam parados olhando um pro outro. A cena é até engraçada, porque um meio que desafia o outro, eles ficam parados olhando um pra cara do outro, assim, num clima, um silêncio total. E aí chega o Slacht e fala: mas eu prefiro que não seja assim. E aí o Macht pensa na situação e fala o seguinte: para um vidente igual você, porque vai lembrar que o Omnisciente Slacht, ele tem o poder de ver o futuro, né? Então o Macht fala: olha, para um vidente como você desviar da sua rota e vir pra cá, é porque eu não tenho muita escolha mesmo, não é? E nesse momento ainda, o Macht sente uma outra presença de outro demônio muito poderoso. E logo ele percebe que se trata do Grausan, que eles chamam de o Milagroso Grausan, que também é um dos 7 sábios da destruição e é especialista em poderes mentais. E aí o Macht percebe que o Grausan tá lá e ele fala: então você trouxe pra mim meu pior oponente. O oponente mais complicado pra mim dentre todos os 7 sábios da destruição. E o Slacht fala: agora você entendeu a sua situação? Nós vamos ter que ir pra batalha e não tem jeito, cara. E o Macht, nada satisfeito, fala o seguinte: olha, você é um aliado muito odioso. Você adora fazer todo mundo dançar pra você, não é? Então tudo bem, Omnisciente Slacht. Como você quer que eu dance dessa vez? E aí o Slacht fala: olha, eu não preciso que você faça nada demais. Eu só quero que você vá pro campo de batalha e lute. Não precisa de estratégia, não precisa pensar em nada. Só lute. Porque só a sua presença esmagadora, só o fato de você estar lá, vai limitar os movimentos do Herói do Sul. E é só isso que eu preciso. E ele também completa e fala o seguinte: olha só, Macht, eu já lutei contra o Herói do Sul em incontáveis universos futuros. E eu posso te garantir que nada vai acontecer com você. Você não vai sofrer nenhum malefício, nada de ruim vai acontecer com você nessa luta. Então, eu só preciso que você esteja lá. Mas nessa hora é visível que o Omnisciente Slacht, ele faz uma cara meio que de uma certa tristeza. E o Macht olha e fala o seguinte: olha, essa sua expressão é de um homem que tá indo pra morte certa. E nesse momento o Slacht não fala nada. Ele meio que diz que sim, sem precisar falar nenhuma palavra. E ele diz o seguinte, ele meio que muda de assunto e fala o seguinte: olha só, o Macht, e também depois dessa batalha,
o Gralsan está programado, já está combinado, dele apagar a tua memória. Aí o Macht não gosta muito de falar, como é que é? Tipo, ele ficou meio bolado, você vê que ele falou, é o quê? Apagar minha memória, por quê? E o Omnisciente Slact fala que ele vai ter a memória apagada porque a memória dele vai ser lida no futuro por uma bobeira dele. E ele estava se referindo àquele toque que a Edel deu nele e pegou as memórias dele. Então assim, o cara estava tão à frente na visão de futuro dele, que ele sabia que a garota, a Edel, ia pegar as memórias dele e também sabia que as memórias dele ia passar pra Frieren e pro Denken. E aí, ele já sabendo disso, cara, esse cara é muito sinistro, ele vê o futuro, cara, tipo, 50 anos à frente, ele já tá sabendo tudo o que tá acontecendo. Muito doido. E aí, nesse momento, ele chega na frente do Macht, coloca a mão no ombro dele e fala o seguinte: perdão, Frieren, mas não posso deixar você testemunhar a nossa luta contra o Herói do Sul. Essa é uma batalha pela sobrevivência dos demônios. É um plano de contingência para a derrota. E também é para o bem de todos os demônios daqui a 1000 anos. E meu amigo, isso é incrível de tantas maneiras que é até difícil de comentar. Porque a primeira coisa a se reparar é o fato de que ele sabia, né, que a Frieren ia ter acesso a todas as informações do Macht. Tanto que ele se colocou na frente do Macht, porque já que a Frieren tá vendo as memórias dele, é como se ela estivesse vendo em primeira pessoa, dentro da cabeça dele. Né, as memórias dele, a visão dele, a visão do Macht. Então era como se o Slact estivesse falando na cara dela. Entende? Ele fez isso muito bem planejado. E a outra coisa é que, assim, tem uma série de coisas ali que você tem que pensar nesse momento. Eu até vou dar uma pausa na leitura do capítulo para vocês pensarem em alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o porquê que ele esconde, que os demônios em si querem esconder tanto a luta contra o Herói do Sul. E o porquê que ele não poderia, de forma nenhuma, deixar a Frieren saber. Tipo, para se perguntar um pouco, porque se a luta fosse só o Herói do Sul matando 3 sábios da destruição e, sei lá, morrendo junto com o Slact, se fosse só isso, por que ele iria querer esconder? Porque todo mundo sabe que isso aconteceu. Cara, se ele tá querendo esconder tão desesperadamente, é porque teve alguma coisa a mais ali, não é? Porque isso que, teoricamente, o Herói do Sul ganhou eles na porrada, na força ali, o poder dele também de ver o futuro e etc. Se essa foi a causa, e se só teve isso naquela luta, ele não ia precisar esconder. Daí começa a vir várias ideias, várias possibilidades muito interessantes. A primeira é, será que o Herói do Sul sabia alguma fraqueza sobre os demônios? Será que ele tinha tanto sucesso ao exterminar as filas dos soldados do exército do Rei Demônio, porque ele tinha algum segredo? Será que é por isso que ele conseguiu matar tantos demônios naquela situação, tantos sábios da destruição? Cara, a gente não sabe, e essa é só uma das possibilidades. Ou será que também tinha alguém a mais nessa luta que os demônios querem esconder? A gente não sabe, e isso é muito estranho. E é muito estranho porque o Herói do Sul, ele pode ver o futuro. E se ele pode ver o futuro, ele deveria saber dessa suposta pessoa que estaria lá. E se ele tinha uma fraqueza, se ele sabia de uma fraqueza dos demônios, por que ele não contou? Assim, tem muitos mistérios. O fato é o seguinte, aquela luta deve ter acontecido alguma coisa de fantástica. Senão não teria razão pra eles esconderem, certo? E se não tivesse nada, eu acho que até o autor da obra não ia fazer tanto mistério. Não teria por que criar essa expectativa à toa. E para além disso, é bom destacar que o Omnisciente Slact disse que essa era uma batalha pela sobrevivência dos demônios. E isso também levanta algumas dúvidas, porque será que ele estava falando só sobre a batalha com o Herói do Sul, ou ele considera que a batalha ainda ocorre no tempo de hoje, visto que ele não quer que a Frieren saiba? Será que o fato da Frieren saber de alguma coisa que aconteceu naquela luta pode colocar em risco a existência dos demônios? Mas é uma coisa a se pensar. Ele não disse isso, mas é uma coisa a se pensar. E outra coisa interessante é que ele fala que aquilo é um plano de contingência para a derrota. Tipo, plano de contingência é um plano para basicamente quando a coisa deu errado. E ele fala não para a possível derrota, ele fala para a derrota. E já que ele sabe do futuro da Frieren, ele sabe que o Rei Demônio perdeu. Porque os demônios, então, eles têm sim um senso de união. Porque até agora você pode ver que todos os demônios que apareceram não ligavam muito um pro outro. Você vai lembrar daquele, o Revolt. Você lembra aquele cara que lutou contra o Professor e contra o Stark? Aquele cara que tinha 4 braços e 4 espadas. Você lembra que tinha uma garotinha com ele, né? Quando ela morreu, ele, deu de ombro, não tava nem aí.
Agora, nesse momento, você vê, por essas falas todas, você vê que eles tinham um senso de união. Eles, no caso do Slact, ele sabia que o Rei Demônio ia perder. E o Rei Demônio também sabia que ele ia perder. Então por que eles lutaram? Né? Só pode ser por uma questão de união da espécie. Uma coisa que até agora não tinha sido demonstrada. Então será que o demônio é um ser instintivo que não liga pro indivíduo da sua espécie, mas sim pro coletivo dela? É uma possibilidade. E por fim, ele fala que essa batalha também é para o bem dos demônios que virão daqui a 1000 anos. Ou seja, já que ele pode ver o futuro e que ele pode ter visto daqui 1000 anos, a gente não sabe, a gente pode esperar que os demônios não serão erradicados em Sosou no Frieren. Provavelmente eles vão ficar dividindo o mundo com os humanos por um tempo indeterminado. Então por isso que eu falei que essa pequena frase do Slact é muito emblemática e traz muitas dúvidas e poucas respostas. Mas agora, voltando ao mangá, quando o Slact botou a mão no ombro do Macht e falou com a Frieren, o Macht não entendeu nada e falou, Frieren? Aí ele falou, é uma história de um futuro distante. Mas isso não interessa agora. E eu vejo você no campo de batalha. E aí ele sai, vai embora. E depois o mangá corta e mostra mais uma vez o Macht destruindo um vilarejo. E ele continuava com as experiências bizarras dele. E de novo ele deixou 2 crianças vivas do vilarejo, entregou uma faca dourada para cada uma e falou, se matem. O vencedor sair vivo. Ele já tinha feito isso, mas ele repete a mesma coisa para tentar entender mais do que é culpa, malícia, entre outras coisas. E nesse momento tá lá uma menininha com uma faca e um menininho com uma faca. E a garota, muito doida, foi pra cima do garoto do nada e o menino meteu a facada nela. Só que o mais interessante é que ela não esfaqueou ele. Ela só foi pra cima dele e deixou ele esfaquear ela. E o menino pega o corpo da garota e começa a chorar muito por ter matado ela. Só que o Macht, como um demônio que não entende o sentimento das pessoas, não sente o que as pessoas sentem, pergunta o seguinte: aqui, você venceu e vai sobreviver. Por que você tá chorando? E o garoto, aos prantos, fala o seguinte: cara, ela nem tentou se defender. E o Macht: pois é. E eu matei ela, mesmo ela sendo a minha amiga de infância. E aí o garoto começa a falar, a clamar algumas coisas, do tipo: cara, por que você fingiu que ia me atacar? Por que você deixou de esfaquear, sendo que eu deveria morrer? E aí quando o Macht ouve isso, ele acha extremamente interessante e dá aquela risadinha suave dele e levanta e fala assim: que magnífico, garoto. Agora você tem alguma emoção aí que nós demônios não conseguimos entender. O que é isso? É culpa? É malícia? E aí, porra, o garoto tá vendo um ser completamente alheio, parecia que tava debochando dele, enquanto ele tava chorando a morte da amiga de infância dele. O garoto fica puto e pega aquela faca dourada que o Macht deu pra ele. Lembrando que a faca era dourada, do material indestrutível do Macht. E ele pega e vai pra atacar o Macht. E nesse momento aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Porque um menino com uma faca foi pra cima do Macht e o Macht matou ele. Que novidade, né? Brincadeira, novidade nenhuma. O Macht matou ele sem nenhuma misericórdia. E aí o Macht fala o seguinte: obrigado, garoto, que eu não sei o nome. Você me deu algumas informações muito importantes. E eu percebi agora que eu não sei nada sobre os seres humanos. E talvez eu não consiga sentir culpa ou malícia porque eu não estou próximo deles. Então o Macht começou a pensar o seguinte: olha, esse garoto sentiu culpa por ter matado a garota. Mas essa garota era amiga de infância dele. Então ele logo conclui: se eu passar um tempo com os seres humanos, se eu tentar criar algum vínculo, conviver com eles, talvez eu consiga sentir malícia ou culpa. E aí ele sai andando e pensando: é isso, eu tenho que me aproximar de algum humano e fazer uma certa amizade com ele. E nesse momento ele chega em Weiss, aquela cidade principal que ele transformou em ouro, que agora é parte de Eldorado. E é exatamente aqui que acaba esse capítulo. E no capítulo seguinte vai ser a história de como que ele conseguiu virar um aliado e entrar em Weiss. Mas antes de encerrar, eu fiquei de falar algumas coisas com relação ao nível de poder dos personagens de Sosou no Frieren. E uma coisa que vocês devem estar se perguntando, principalmente quem não conhece o material original, é o seguinte: naquele momento que tava o Slact e o Macht,
eles quase saíram no tapa, né? Vocês vão lembrar que o Macht falou o seguinte: você acha que você consegue me matar? E o Slakt falou: você acha que eu não consigo? E ficou aquele climão. E muita gente se pergunta o que aconteceria se os dois lutassem. E por incrível que pareça, existe um consenso quase absoluto entre todo mundo que viu a obra de que o Slakt é mais forte e mais poderoso do que o Macht. E eles tomam isso como verdade por ele ter sido o cara que morreu e matou o Herói do Sul. Certo? Teoricamente morreu e matou o Herói do Sul. Daí, todo mundo tira as conclusões de que ele tá muito acima do Macht. Mas eu venho aqui não para te dar uma resposta, mas sim para dar dúvida. Porque se tem uma coisa que é fato, é que as pessoas que menos sabem são as que defendem as coisas de forma mais contumaz. Você já reparou, né? Então ter dúvida, pra mim, é sempre bom. E o primeiro ponto a se destacar é que assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu na batalha contra o Herói do Sul. A gente não sabe realmente se foi o Slakt que deu o golpe final. Nós não sabemos o que aconteceu. E basear e dar certeza do poder de alguém baseado em uma luta que você não viu é meio complicado, certo? Outra coisa interessante que muita gente se pergunta é o seguinte: olha, se o Slakt era mais forte do que o Macht, por que ele levou o Grausan? Vocês lembram que o Grausan apareceu lá, né, pra dar um medo, um apavoro no Macht. E daí tem duas justificativas, apenas duas para ele ter levado o Grausan. E a primeira é o seguinte: pode ser que o Slakt seja realmente mais forte do que o Macht, mas como ele vê o futuro, ele pode ter visto o seguinte: se eu for sozinho, o Macht pode querer uma batalha, e eu preciso dele vivo e na batalha contra o Herói do Sul, então eu não posso matar ele. Então essa é a justificativa, a ideia de quem defende que o Slakt é mais forte do que o Macht. Mas por outro lado, não é impossível que o Slakt não consiga vencer o Macht e tenha levado o Grausan como uma precaução, né, pra botar um apavoro nele e pra falar: olha, somos 2 contra 1 e o Grausan é a pior escolha pra você, então se você lutar, você vai perder. A gente não sabe se ele fez isso só pra evitar o confronto ou se é porque ele é mais fraco. Não dá pra saber também. E também eu tenho um outro questionamento que pode fazer você pensar no real poder do Slakt. E a questão é o seguinte: porque mais na frente no mangá vai mostrar, e vocês vão ver isso lá na frente, não é um grande spoiler não, mas vai mostrar que a Frieren é muito mais poderosa do que ela era na época do grupo do herói. E ela certamente, nos dias de hoje, é muito mais poderosa do que o Himmel era, do que o Reiter, do que o Einstein, do que ela mesma era. Ela é muito mais poderosa, porque a Frieren era uma daquele grupo e era poderosa para aquele grupo. Ela estava no nível de todo mundo, certo? E ela atualmente é muito mais forte do que ela era. É só ver, por exemplo, o Qual, aquele cara que usou o Track, aquele demônio que usou o Track pela primeira vez, que por sinal foi um dos caras que venceu a Frieren no passado. Você viu que agora a Ferne bloqueia os poderes dele, certo? Então assim, e mais pra frente vai ficar muito evidente que vai ter uma saga onde, eu não vou dar spoiler, mas uma coisa enorme tava vindo em direção a eles, ninguém conseguiria fazer nada, só a Frieren. A Frieren do tempo atual. Isso mostra que a Frieren é muito mais forte atualmente do que qualquer um ou até 2 combinados do grupo dela, certo? Então guarda isso em mente. E dito isso, e sabendo que até nos dias de hoje o Macht é muito mais poderoso do que a Frieren, nós podemos afirmar quase categoricamente que na época do grupo do herói, o Macht sozinho seria provavelmente capaz de vencer o grupo inteiro da Frieren, ou pelo menos dar um trabalho absurdo, não é? A Frieren de hoje é muito mais forte do que ela era no passado. E o Macht ainda é muito mais forte do que ela. Então, obviamente, a Frieren precisaria de todo o grupo dela para vencer o Macht, e olhe lá. E se você imaginar que o Omnisciente Slakt era mais forte do que o Macht, podemos concordar que o grupo da Frieren estaria em grande desvantagem para enfrentar só esse cara. Seria extremamente difícil para eles vencer só o Slakt. E se o Rei Demônio for mais forte do que o Slakt, que é o que todo mundo acredita, como que o grupo da Frieren conseguiu vencer? Começa a ficar ilógico, né? Teoricamente, Rei Demônio, Slakt e Macht. E o grupo da Frieren tinha o mesmo poder do Macht. Como que eles venceram o Rei Demônio? Você percebe que começa a ficar estranho? E eu trago tudo isso não para afirmar que o Macht é mais forte do que o Slakt. Porque se a gente pensar nas coisas que foram ditas até agora no mangá, sim, você chega à conclusão que o Slakt era mais forte. Mas eu gosto de trazer isso para trazer uma dúvida, trazer um questionamento.
Porque é interessante você pensar melhor nesse ponto, vai? Porque talvez o Slact seja o braço direito do Rei Demônio pelo conhecimento dele. Pô, o cara pode ver o futuro. Você quer um braço direito melhor do que esse? E uma outra verdade que às vezes parece que machuca as pessoas é que a gente não sabe também o real poder do Herói do Sul. A gente não sabe se ele tinha algum segredo de como vencer os demônios. E é por isso que o Omnisciente Slact que quer esconder aquela batalha de todas as formas, senão o segredo vai cair pro mundo. A gente não sabe também o poder do Herói do Sul. A gente sabe que por definição e pelo que é contado, ele é o cara mais forte que já existiu no mundo. Mas a gente não sabe o quanto, e Soul No Frieren já provou mais de uma vez que nem tudo que parece é. O Himmel, teoricamente, era o herói que tinha pegado a espada do herói, e não pegou. E então a gente não pode afirmar praticamente nada sobre o Herói do Sul. Porque tem muita gente que fala, ele é muito mais forte que o Rei Demônio. Bom, pela lógica de ter matado 3 sábios da destruição, lutando contra 7 ao mesmo tempo, mais o Slact, sim, ele seria. Mas não dá. Com o que a gente tem pra afirmar nada, é tudo especulação. E uma outra coisa interessante a se pensar sobre o nível de poder dos personagens da obra de Soul No Frieren, e isso serve para todos, pro Rei Demônio, pro Herói do Sul, pro Macht, pro Slact, pra qualquer um. Que é o seguinte, em Soul No Frieren é muito uma questão de jogo. O poder existe, existem pessoas mais poderosas do que outras, mas o jogo, vamos dizer, como que um estilo de luta se encaixa com relação ao outro, é muito mais importante. Por exemplo, a Ciri, a Zeri, eu sei lá como você fala, o nome daquela elfa ultra poderosa, ela é quase uma divindade. Mas lá na frente vamos explicar também que tem um tipo de gente que pode vencer ela. Nos dias de hoje, nem precisa ser um cara tão absurdo assim. Isso é tão relativo que, por exemplo, eu não consigo apostar de forma nenhuma que a Aura... Vocês lembram da Aura, aquela sábia da destruição, que foi a primeira que a Frieren matou? Vocês vão lembrar dela, né, que a Frieren fez ela se decapitar? Então, eu não consigo garantir que o Macht venceria ela. Você fala, mas como? O Macht é muito mais forte fisicamente. Sim. Ah, o Macht tem o Dialgoz, que ela não tem o que fazer. Sim. Só que tem algumas questões aí. Primeiro, o Macht não gosta de usar o Dialgoz. Segundo, se ela tiver mais mana do que o Macht e ela usar a balança dela, acabou, cara. Ela vai conseguir dominar ele. Então, assim, é questão de jogos. Ela é mais fraca do que o Macht, sem dúvida. Agora, tem sempre essa questão de se o jogo casa, né? Então, isso também é uma coisa a se prestar muita atenção em Soul No Frieren, porque essa obra é muito completa e essa dinâmica das lutas é que deixa a obra tão diferenciada. Porque não necessariamente o mais forte vai vencer sempre, não é? A Sense era mais forte do que a Ubel. Só que por ela usar o poder de cabelo especificamente, a Ubel venceu. E pra fechar o vídeo, eu quero deixar uma pergunta, meio que um desafio, pra gente conversar aqui nos comentários, que eu quero saber de vocês. Avaliando tudo que vocês viram do Macht, né, que você viu já toda essa história, pra você que tá acompanhando aqui o canal, você sabe toda a história dele. Você reparou que tem um tipo de magia que parece que ele não tem defesa? E aí eu te pergunto o seguinte, se você fosse escolher algumas magias ou algum especialista, quem que você escolheria pra enfrentar com você o Macht? Teve uma pista no vídeo de hoje, e já teve uma pista no passado, porque eu vejo claramente uma vulnerabilidade no jogo do Macht. Eu quero ver se vocês viram isso também. Deixa aqui nos comentários que eu vou conversar com vocês, a gente bate um papo e vamos ver se a gente concorda com isso, beleza? Mas dito isso, se você